Vamos para a pergunta 4 do nosso Catecismo Maior. Como se demonstra que as Escrituras são a palavra de Deus? A resposta é esta. Demonstra-se que as Escrituras são a palavra de Deus por sua majestade, pela pureza do seu conteúdo, pela harmonia de todas as suas partes, pelo propósito do seu conjunto, que é dar toda a glória a Deus, pela sua luz, pelo poder que possuem para convencer e converter os pecadores, para edificar e confortar os crentes para a salvação. O Espírito de Deus, porém, ao testemunhar pelas Escrituras e juntamente com elas no coração do homem, é o único capaz de persuadi-lo completamente de que elas são realmente a palavra de Deus. Vou explicar essa resposta esboçando cada parte aqui, devido à resposta ser bem longa. Primeiro, como se demonstra que as Escrituras são a palavra de Deus? Por sua majestade, pela pureza do seu conteúdo. O conteúdo da palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, é um conteúdo puro. O salmista perguntou, como purificará o jovem o seu caminho? Ele responde, observando conforme a sua palavra. Quando estudamos as Escrituras, a palavra de Deus pura, a nossa vida, ela vai também sendo purificada, ela vai se adequando ao ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus, ele vai moldar os nossos pensamentos. Nossos pensamentos serão pensamentos da palavra de Deus e isso vai determinar a nossa conduta, o nosso comportamento na sociedade, na família. A nossa vida vai ser influenciada completamente pelas Escrituras e isto é maravilhoso. E foi para este fim que o Senhor Deus nos deu a sua palavra, para se revelar a nós e para que nós também possamos servir a Ele de uma forma correta que o agrade. E também pela harmonia de todas as suas partes. A palavra de Deus ela não está em contradição em parte nenhuma. De Gênesis, Apocalipse, nós encontramos perfeita harmonia. Quando estudamos com seriedade a palavra de Deus, encontramos perfeita harmonia entre os seus contextos e passagens, versículos e outros versículos. Apesar de nós encontrarmos alguns textos da palavra de Deus que parecem estar em contradição com outro texto de um outro livro, mas quando são comparados, são estudados à luz do seu contexto, nós percebemos que não há nenhuma contradição, e sim uma perfeita harmonização. E essa harmonização de toda a parte da Escritura demonstram que ela é a palavra de Deus. E também pelo propósito do seu conjunto, que é dar toda a glória a Deus. Dentre os 1.189 capítulos e 31.173 versículos, nenhum deles glorificam o homem. Nenhum deles centralizam o homem como alguém que deve ser admirado, mas, pelo contrário, os capítulos e versículos da palavra de Deus, toda a palavra de Deus, o propósito de todo o seu conjunto sagrado é glorificar somente o Senhor Deus, e não o homem, o Criador, e não a criatura. As Escrituras nos ensinam, de Gênesis a Apocalipse, que o Senhor Deus é quem salva o homem, o Senhor Deus quem criou o homem, e este homem que ele criou, ele desobedeceu o Criador, caiu, e o Criador, por seu grande e imenso amor, veio a este mundo salvar este homem caído. Lá na cruz do Calvário ele foi erguido e oferece a este homem a salvação. E é através do plano de salvação do eterno nosso Deus, o caminho que ele criou, que o homem encontra realmente de volta a comunhão com o Pai, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todas as Escrituras, a palavra do seu conjunto, é glorificar somente a Deus. E nós glorificamos o Senhor Deus por todas as coisas que Ele fez e continua fazendo neste universo. E também pela sua luz e pelo poder que possuem para convencer e converter os pecadores e para edificar e confortar os crentes para a salvação. A palavra de Deus é um livro poderoso, maravilhoso. Ela diz que nenhum homem tem poder de
voltar-se para Deus. A palavra de Deus é o único livro que traz fé ao homem. É o único livro que, através da pregação e do seu ensino, os homens podem ter fé em Deus. E o único também que não que dá fé e que pode fazer essa fé crescer. Sem a palavra de Deus não haverá fé nem crescimento na fé. O Espírito de Deus, porém, ao testemunhar pelas Escrituras e juntamente com ela nos corações do homem, é o único capaz de persuadi-lo completamente de que elas são realmente a palavra de Deus. Todos aqueles que têm uma experiência ao longo do tempo na fé, estudando a palavra de Deus, estão plenamente convencidos de que a Escritura é a palavra de Deus, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele testifica isso. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 6, verso 7, ele disse: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Salmo 119, verso 18 e 129. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. Salmo 12, verso 6, também existe essa maravilhosa palavra. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em candinho de barro, depurada 7 vezes. Salmo 119, verso 140. Puríssima é a tua palavra, por isso teu servo a estima. Atos capítulo 10, versículo 43. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que crê, recebe remissão de pecados. Atos 26 e 22. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneça até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes. Nada dizendo senão que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. E Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, e juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Tiago, capítulo 1, verso 18, diz: segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Observemos esses versículos sagrados, que a palavra de Deus ela é pura, que a palavra de Deus, através dela, nós somos gerados. Tiago, no verso 18, no capítulo 1, diz que nós somos gerados segundo o seu querer. Ele nos gerou, o Senhor nos gerou segundo a palavra da verdade, para que nós fôssemos primícias da sua criatura. Por essas palavras que nós acabamos de dizer, nós estamos plenamente convencidos de que as Escrituras são a palavra de Deus.